Existem pessoas super inteligentes, mas ela não tem capacidade de lidar com a pressão, ela não tem capacidade de lidar com pessoas difíceis. Por isso que elas ficam onde estão, certo? Quanto mais você ter capacidade de lidar com pressão, quanto mais você ter capacidade de lidar com pessoas difíceis, mais longe você pode chegar, mais longe você vai chegar na vida. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse canal é o canal onde a gente fala sobre inteligência emocional. Hoje eu quero trazer um conteúdo muito importante para vocês e muito simples. Mas antes disso, curte esse vídeo, né? A gente faz toda uma preparação do conteúdo, do cenário, a gente procura caprichar nos mínimos detalhes para poder o quê? Entregar algo de valor para você, algo que vai contribuir com a sua vida. E então, como uma forma de gratidão sua, eu peço que você curta esse vídeo, pois assim o YouTube leva para mais pessoas, né? Comenta, compartilhe com mais gente, assim você vai estar me ajudando a levar esse vídeo para mais pessoas. Deus, essa semana, ele tem falado comigo sobre a diferença entre ferida e cicatriz. O que acontece? Eu tenho algumas cicatrizes no meu corpo, né? Como, por exemplo, no meu joelho, tem algumas cicatrizes de quando eu era criança. E a gente andando de bicicleta, pedalando, tudo mais, e tomava alguns tombos, acabava relando o joelho, né? Quem não tem uma cicatriz de infância, fala a verdade, né? E aí, assim, uma criança quando toma um tombo de bicicleta e causa ali um machucado, um relado, ela começa a chorar, né? Ela não quer tomar banho, ela vai para casa chorando, mas ela não quer tomar banho. Por quê? Porque arde, fica colando na roupa depois. E aí a mãe quer passar ali o metiolate, a água com sal, o álcool para poder desinfetar, né? E é aquela luta. Só que quando isso tudo passa e a criança cresce, o que fica daquela cicatriz? As boas memórias, certo? Algumas vezes ficam os aprendizados, né? De não fazer mais aquilo, ir mais devagar, né? Mas depois que aquilo tudo passa, a gente esquece o momento de dor e a gente só lembra dos momentos bons, das coisas boas. Esse é um tipo de cicatriz que nós temos. As feridas, elas só podem ter dois destinos. O primeiro, aquele machucado apodrece ou ele vira uma cicatriz, né? 1000 vezes melhor virar uma cicatriz. E aí fica somente os momentos bons na nossa mente. Quando a gente pode olhar uma cicatriz, né? Sei lá, eu tava jogando futebol quando eu era criança com meus amigos, chutei o chão de terra ali, arranquei a tampa do dedo, né? Todo mundo tem os momentos assim. Eu não sei hoje em dia como é que tá, porque as crianças só querem saber de jogar no telefone, não quer saber mais de poder sair, né? Antigamente a mãe dava 5 horas da tarde, ela chamava os meninos para ir para dentro de casa. Hoje em dia as mães estão falando assim, menino, sai um pouco de casa para você tomar um vento, vai brincar, vai fazer algo com seus amigos fora do telefone, né? As coisas vão mudando, mas vamos dar seguimento. O segundo tipo de cicatriz que eu também posso ter, que eu também tenho na verdade, é uma pequena cicatriz que eu tenho no meu tórax, decorrente de uma cirurgia que precisei fazer para fazer uma biópsia, né? Quem conhece a minha história sabe o que eu estou falando. Todas as vezes que eu lembro dessa cicatriz, eu posso lembrar o quão poderoso é o Deus que eu sirvo. Eu posso lembrar o quão forte Ele tem me feito, né? Eu tenho sido, certo?
Tá certo que no momento em que a gente está passando o procedimento, a gente não quer passar por aquilo, porque é um momento de dor, é um momento de agonia, às vezes, de gastura. Só que depois que aquilo passa e se torna uma cicatriz com o tempo, toda cicatriz, o que é uma cicatriz? É algo que foi curado, certo? A cicatriz é algo que foi curado. Não necessariamente ela precisa ser física, ela também pode ser emocional. Mas enfim, depois que aquele momento de dor passa, só fica o quê? As coisas boas, os aprendizados, o quão forte você sabe que tem sido, certo? Esse é o segundo tipo de cicatriz. Primeiro é aquela que quando você era criança você relou de bike e tal, né? A segunda é algo que você precisa ser forte. E temos o terceiro tipo de cicatriz, que é o quê? É aquela cura que veio de uma ferida emocional. Por exemplo, no meu trabalho, eu lido com muitos empresários, empreendedores que muitas vezes eles têm um nível de responsabilidade muito grande, né? Eles tocam negócios grandes, lideram um grande número de pessoas, às vezes centenas, às vezes dezenas, às vezes centenas de pessoas, e nem sempre essas pessoas estão num dia bom. Muitas vezes são muitas responsabilidades, é o fim do mês que está chegando, aquela conta que tem que pagar, o salário dos funcionários que tem que estar tudo certinho, certo? É um problema que deu na mercadoria, então nem sempre essas pessoas estão num dia muito bom, né? E eu me lembro que eu enviei uma tabela de preço para um cliente, ele viu a tabela de preço, na hora que ele viu, eu liguei para ele para a gente poder negociar, e a gente fez a negociação, né, normal. Beleza. Quando deu a outra semana que eu liguei para esse cliente novamente, ele estava assim, bravíssimo. Não sei o que aconteceu. E aí ele me disse, cara, você está ficando doido, você está com esses preços tudo elevado aí e tal. Eu falei, cara, mas eu te mandei a tabela de preço, te expliquei tudo direitinho. E aí o cara começou a me xingar, começou a falar palavrão, começou assim, desabafar tudo em cima de mim. Só que eu não sabia que existiam pessoas dessa forma, certo? Eu era muito inocente, né? Eu estava lidando com, podemos dizer assim, uma águia, né? O cara já era muito bem estruturado, muitos anos de empresa, e eu nunca tinha passado por esse momento. Tanto é que na ligação ali, eu fiquei até sem palavras, né? Foi um momento que eu fui pisado, fui humilhado, né? E aí eu fui para casa com aquilo, fui pensando, eu falei, Deus, como que existe tantas pessoas sem educação? Será que eu realmente preciso passar isso, essa humilhação e tudo mais? Só que a gente nunca pode tomar decisões em momentos que a gente está fora de si, né? Que a gente está muito estressado, que a gente está muito alegre, né? A gente tem sempre que ter paciência. E outra coisa, é nesses momentos que nós somos revelados quem verdadeiramente nós somos, certo? É nos momentos de alto estresse, é nos momentos de alta pressão, é nesses momentos que as pessoas são reveladas, certo? Por isso que a gente precisa ter inteligência emocional. Então, nesse dia eu fui para casa ferido, né? Porque eu não esperava que aquela pessoa fosse me humilhar daquela forma. Eu fui para casa ferido. Só que, como eu disse, toda ferida ela só tem dois destinos. Ou ela apodrece ou ela vira cura, ela vira cicatriz. E depois, com o tempo, assim como a ferida do relado lá de quando você era criança, ela se transforma em boas lembranças. As feridas emocionais, quando são curadas, elas se transformam em maturidade. Olha onde que eu vou chegar. Eu preciso que você entenda isso. Elas se transformam em maturidade. O que acontece? Para você ter sucesso hoje em dia, não basta você ter inteligência. Não basta você trabalhar duro.
Eu conheço muitas pessoas que trabalham duro, assim, de domingo a domingo, 6 horas da manhã até 6 horas da noite, e não enriquecem. Eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes. Eu queria até saber como que a pessoa consegue ser tão inteligente assim, né? E essa pessoa também não enriquece. O que acontece? Um dos pontos para você ter sucesso na vida não é somente QI, que é o quociente intelectual. Um dos pontos para você ter sucesso na vida é o que? É o QE. QE, quociente emocional. E é através muitas vezes dessas feridas do dia a dia que a gente vai crescendo, que a gente vai ganhando o quociente emocional. A gente vai aprendendo como que as pessoas funcionam, certo? E aí a gente precisa o quê? Cada vez usar isso para a gente evoluir, para a gente melhorar como pessoa. Já pensou se eu falasse assim aquele dia: ah, mas eu não aceito desaforo, eu não levo desaforo para casa, eu poderia ter causado um barraco, eu poderia ter jogado tudo por água abaixo, mas não. O que eu procurei ter? Procurei ficar em silêncio, procurei ter sabedoria, certo? O nível de pressão que você aguenta, que você consegue suportar, vai determinar onde você vai chegar na vida. Existem pessoas super inteligentes, mas ela não tem capacidade de lidar com a pressão, ela não tem capacidade de lidar com pessoas difíceis, por isso que elas ficam onde estão, certo? Quanto mais você ter capacidade de lidar com pressão, quanto mais você ter capacidade de lidar com pessoas difíceis, mais longe você pode chegar, mais longe você vai chegar na vida. Recentemente nós tivemos um caso em que 2 candidatos à prefeitura de São Paulo no debate acabaram ali, né? Um acabou agredindo o outro, certo? Você já deve saber de quem que eu estou falando. E aí eu fiquei refletindo. Eu falei assim, cara, para a gente exercer determinados cargos na vida, a gente não basta ser só inteligente. A gente tem que ter o quê? Inteligência emocional. Já pensou se fosse eu ou você que estivesse lá? Talvez a gente teria agido de uma forma diferente, ou talvez a gente não teria passado nem do primeiro debate, porque se a gente já liga por causa, sei lá, de algo que as pessoas falaram da gente muitas vezes que nem é verdade, e a gente já fica bravo, nem dorme, quem dirá, você imagina várias pessoas te julgando, te falando mal de você, coisas às vezes que você nem fez, que você nem é culpado. Então a gente precisa de ter o quê? Inteligência emocional. A gente precisa de se curar dessas coisas que acontecem no dia a dia, daquela pessoa que nos feriu, seja com palavras, né? Independente de qualquer forma. Você precisa de curar a sua ferida. Quando você é ferido e você não cuida da sua ferida, ela apodrece. E não é só a alma, não é só o corpo, é também a sua alma. E aí você fica com aquela ferida na sua alma. Sabe o que acontece? Você vai ter uma esposa um dia e você vai ficar descontando nela. Você vai encher a cara de bebida, vai chegar em casa depois de um dia cansado e vai jogar essa ferida emocional para cima dela. Você vai ter um filho que você vai ficar ofendendo ele com palavras também. Porque você não curou a ferida que estava dentro de você. É por isso que a gente vê tantos homens, entre aspas, que tiram a vida da própria esposa, porque não tem inteligência emocional. O papel do homem é amar a sua esposa, o papel do homem é defender a sua família, proteger. Mas as coisas parecem que estão invertendo, né? Não dá para saber. Então a gente precisa... Como que a gente pode curar? Como que a gente pode curar o nosso corpo?
como que a gente pode curar nossa alma, como que a gente pode fazer as feridas se transformarem em cicatrizes. A gente precisa estar ligado àquele cara lá de cima, a gente precisa de estar ligado nisso aqui, ó. Porque muitas vezes, quando a gente não tem Deus no nosso coração, nós achamos que nós estamos sozinhos. Nós achamos que o ser humano tem a capacidade de nos trair, de nos magoar, de nos passar para trás, mas não. A nossa verdadeira recompensa não está nesse mundo, ela está na vida eterna, né? Então, assim, o ser humano ele pode até achar que fazendo alguma coisa de errado com você, ele está ganhando, ele pode até achar que consegue te passar a perna, mas Deus é quem vai fazer a justiça, né? A Bíblia diz que se alguém te der um tapa no seu rosto, ao lado direito, você precisa também te dar ao lado esquerdo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode dar o troco com a mesma moeda. Se alguém te xingou, não xinga essa pessoa, porque senão você vai estar se rebaixando no mesmo nível dela, certo? Se alguém fez algo com você, você precisa de quê? Claro que você tem que exigir respeito, porque você também respeita as pessoas, mas você precisa de criar uma barreira. Precisa entrar aqui e sair aqui, porque a partir do momento que você se deixa levar por isso, você está concordando com aquela pessoa, né? Então, nós precisamos de ter o quê? O temor do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua sabedoria, saber que Ele está no controle de todas as coisas, né? Acorda de manhã, já peça sabedoria, peça proteção, peça para Deus te livrar de todas as armadilhas do inimigo, para não deixar você desviar do caminho que Ele tem para você, né? Peça para Deus limpar os seus olhos espirituais, para que Ele possa quebrar toda a barreira, livrar você da ignorância, certo? E quando você estiver realmente ligado, né? A Bíblia diz que Deus é a videira, nós somos os galhos, nós precisamos gerar fruto. Quando você estiver ligado a Deus, você pode ter certeza que Ele vai te blindar emocionalmente, Ele vai curar suas feridas, não importa se elas são físicas, emocionais, certo? E Ele vai te dar a verdadeira sabedoria. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final desse vídeo. Curte esse vídeo, por favor. Compartilhe com mais pessoas. E até uma próxima. Que Deus possa curar suas feridas, que elas possam se transformar em cicatrizes e que você possa aprender com elas.